Cíntia, tenho 28 anos e moro em São Bernardo do Campo, em São Paulo, e cheguei em setembro de um intercâmbio de 2 anos nos Estados Unidos, em Minnesota, mais precisamente, lugar mais frio dos Estados Unidos. Bom, eu vou contar um pouco da minha história, contar como é que aconteceu tudo, para que vocês vejam que nem tudo é ruim no mundo de au pair, pelo contrário, tem muita coisa boa. Então vamos lá. Bom, eu decidi ser au pair. Eu decidi não, na verdade o au pair aconteceu na minha vida, né? Porque eu trabalhava numa multinacional e aí eles falaram, olha, eu era a terceira lá, eles falaram, a gente só consegue te passar pra empresa se realmente você falar inglês. E eu era muito focada na minha carreira, eu tinha vários sonhos, enfim, tenho, né? Vários sonhos, então eu falei, bom, eu vou entrar numa escola de inglês. Só que eu entrava e nada dava certo. Aí eu tava namorando, enfim, não sei que rolou que era, com um cara que tinha feito intercâmbio durante 4 anos, ele tinha um inglês muito bom, inclusive ele trabalhava lá e tinha um cargo muito legal por conta do inglês. Então eu pensei, bom, talvez, né, se eu seguir essa linha aí pra fora, talvez eu aprenda mais rápido, mas nada muito concreto. Aí minha irmã falou assim, eu quero ser au pair, vamos comigo na agência lá em São Bernardo? E era a CI, a gente foi até lá, é a CI, né, que representa a au pair care aqui em São Bernardo, e aí a gente foi até lá, e aí a gente conversou com a moça, tudo, e minha irmã precisava ainda da habilitação, tinha um longo processo ainda pela frente. E a moça perguntou se eu não tinha interesse, e eu tava com 24, né, e aí ela falou, você ainda tem mais 2 anos, tudo, o que você acha, né? Eu falei, não, pra mim não, eu nunca me vi cuidando de criança, eu sou a mais velha de 5 irmãos. Só que eu cuidei do meu irmão ajudei minha mãe, né, com os demais, mas o mais novo foi o que eu cuidei mais tempo, mas já fazia muito tempo, eu não tinha tempo, tipo, ela tinha comentado que era importante, as referências, tudo, eu falei, bom, eu vou ter que sair do meu trabalho pra ir cuidar de criança, é meio complicado. E como eu morava sozinha com a minminha avó, eu também pensava, vou deixar minha avó sozinha aqui, então tudo foi muito assim, né, ficava com vários empecilhos e tudo mais. E aí a moça insistiu, falou, olha, tenta pelo menos, leia um pouco sobre o programa, ver se é interessante pra você, que não sei o quê. Ela ficou mais interessada naquele dia em mim do que na minha irmã. Aí eu fui pra casa, pensei, discuti com o namorado naquele dia, meu emprego no dia seguinte, minha chefe tava o cão. Eu falei assim, olha, na boa, eu acho que eu preciso realmente de uma coisa pra mudar a minha vida. Foi quando eu decidi, aí eu entrei em contato com a agência e falei, tá, quanto que eu preciso pagar agora? Ela falou, R$200 era na época pra fazer a inscrição lá. Falei, então eu vou pagar. Eu vou pagar esses 200, ela falou, e o restante você pode pagar parcelado ou quando você tiver o match, pagar integral. Na verdade, eu me inscrevi, mas sabe daquela de que, eu não tenho certeza se é isso mesmo que eu quero, vamos ver no que vai dar. E aí eu trouxe a papelada pra casa, aquele monte de coisa, eu não entendia nada, aquele application online pra preencher, e sério, meu inglês era nada, eu não sabia nada. Eu sabia escrever meu nome, minha idade, mas nada. Aí a moça começou a me ligar, né, na verdade, me ligando, Cíntia, você tem que mandar um application pra gente, porque eu não tinha preenchido nada. E aí eu entrei num curso de inglês, um intensivão, mas que também não, eram 3 vezes por semana, eu só vi o inglês ali, eu comecei do básico mesmo, do verbo to be e tudo, então tava muito complicado pra mim, trabalhando bastante, então minha vida tava bem corrida. E aí esse meu namorado, uma vez a gente junto, assim, ele falou, você quer que eu vou preenchendo pra você? Então ele fazia umas perguntas, ele ia lá, respondia, e aí ele preencheu tudo, nem sei o que ele tinha respondido, porque eu não entendia nada, absolutamente nada. Daí preencheu, aí consegui ir no médico, tudo no meu clínico super, que legal, que não sei o quê. E eu, tipo, nossa, as coisas tá acontecendo, né? Aí ela me ligou, falou, olha, Cíntia, seu prazo vai acabar, a agência vai acabar cancelando a sua inscrição se você não mandar o application pra gente. Falei, mas ainda falta o vídeo. Ela falou, faz assim, me manda o que você tem, e aí depois você me manda o vídeo separado, porque assim a gente já vai agilizando o processo. Aí eu mandei, então, meu application pra ela. Dali 4 dias, sem eu ter mandado vídeo nem nada, uma família entrou em contato comigo. Eu simplesmente desesperei. Eu falei, eu não acredito. Aí eu lembro que eu conversei até com a minha teacher na época. Eu falei, meu Deus, tem uma família. Ela falou assim, então vamos fazer assim, vamos treinar o inglês. Pelo menos responde o e-mail. Eu falei, não, Skype eu não tô preparado. Ela falou, não, responde o e-mail. Era um casal, na verdade. A moça tava com câncer terminal. E o pai precisava de alguém muito compreensível pra cuidar dos filhos, tudo. E aí, assim, eu realmente sabia que talvez eu não estivesse preparada para aquilo, porque como eu não sabia cozinhar,
né? Eu fui criada pela minha avó, que dava tudo pra mim na mão. Não sabia cozinhar, não sabia fazer nada. Eu falei, meu Deus, eu vou mais atrapalhar esse homem, né? Então eu respondi o e-mail dele, eu fui bem assim, objetiva. Eu falei, olha, meu inglês não é bom, eu não falo nada. E isso tudo com o auxílio da minha teacher junto, tudo que eu respondia. E começou a chover família no meu perfil. E aí eu liguei pra ela e falei assim, mas eu não tenho vídeo, como assim? O que tá acontecendo? Aí ela falou assim, ai não, mas é porque o seu application tá muito bom. E eu não entendia por quê, porque não foi nem eu que preenchi. Ela falou, tá muito bom, eles querem pessoa na sua idade. Detalhe, gente, eu não sei nadar, né? Então eu não coloquei lá que eu sabia. Bom, pelo menos eu acho que ele não colocou, porque eu falei pra ele que eu não sabia. E aí começou a chover, família chover. Ela falou, porque eles gostam de pessoas mais velhas também, que não sei o que, dá a impressão de mais responsabilidade. Falei, poxa, mas eu não consigo nem conversar com as famílias. Toda família que me mandava, minha teacher, não, vamos treinar, vamos treinar. E ela queria muito que eu fizesse Skype. E ela falava assim, vamos fazer Skype? Eu falei, ai, não tô preparada pra isso. Na verdade, eu tava com muito medo de ter que ser au pair mesmo. Eu falei, meu Deus, e se tudo isso der certo e eu acabar sendo au pair, como é que vai ser minha vida? Eu vou largar tudo aqui. Sei, eu tava muito perdida. Aí surgiu uma família no meu perfil. Morava em Minnesota, tinha trigêmeos de 4 meses. E eles pareciam ser muito legais, assim, super compreensivos, falando que, olha, eles não colocavam curfew, não tinha nada, eles querem uma pessoa pra fazer parte da família deles, que não sei o que, não sei o que lá. A minha teacher falou, vamos pelo menos fazer um Skype? Você não quer tentar? Vamos fazer um Skype, vamos conversar, quem sabe, né? Numa conversa você se sente mais à vontade. Ela falou, tem que tentar, tem que colocar em prática o que você tá aprendendo, né? E foi isso. Aí eu fiz Skype com eles e foi muito engraçado, porque eu comecei... Ela falou, eu vou ficar atrás do computador e você vai falando com eles. Aí eu vou te ajudando. Só que não dava certo, porque eu olhava pro computador, olhava pra ela, olhava pro computador, olhava pra ela. E aí a família tava percebendo que tava... E tipo, primeiro eles mostraram os bebês, eles viram que meu inglês não era de nada. Então eles foram super, hiper compreensivos. Ela falava muito pouco. Eu falei a verdade, falei, minha teacher tá aqui, né? Ela tá aqui, ela tá me ajudando, porque eu não consigo falar. E aí minha teacher veio, tudo sem jeito, né? Ai, desculpe, conversou com eles. Aí falou, explicou, né? Que eu tava aprendendo tudo, que não sei o que e tudo mais. Foi desse jeito, gente. Eu fiz o Skype com a minha teacher do lado. Minha teacher conversou com eles. E os bebês é a coisinha mais fofa desse mundo. Aí ela tentou falar comigo, não conseguiu, porque eu não entendia absolutamente nada do que ela falava. Aí ela derrubou a ligação. Aí eu falei, nossa, ela deve estar muito chateada e tudo mais. Aí ela começou a conversar, tipo assim, pelo Skype, só que não por vídeo, sabe? E ela começava a falar, tipo, pelo Messenger, que ela queria uma pessoa só cuidasse dos filhos dela, que ela não se importava. Ela falava Spanish, né, pra variar, e que talvez ajudasse, né, tipo, ela ia aprendendo um pouco do português, eu ia aprendendo um pouco do inglês, e assim a gente ia se acertando. Ela desligou, a gente falou um pouco, eu falei assim que, olha, amor eu podia dar pras crianças, né, isso sim. Mas que eu não, naquele momento, era a única coisa que eu podia fazer, porque eu não tinha, eu não realmente não sabia falar. E tipo, eu não tava muito preocupada, na verdade, porque nesse tempo que aconteceu, eu mudei de emprego também, eu fui pra um emprego um pouco melhor. E aí eu tava meio que assim, se der, deu, se não der também eu tô feliz aqui no meu trabalho. Então eu tava muito confusa no que fazer, realmente. Então eu não tava ansiosa, eu não participava de nenhum grupo de au pair, isso me ajudou, eu acho, de certa forma, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, como eu não participava de nenhum grupo, eu não criava expectativas, eu não via outras histórias. Então eu não tinha... Pra mim era muito assim, se rolar, rolou, se não rolar, tudo bem, tá tudo certo. Eu acabei indo pra essa família. Não, aí uma semana depois ela me mandou um e-mail. Mandou um e-mail não, minto. Não, ela me mandou um e-mail, desculpa. Ela mandou um e-mail, aí falou pra eu falar um pouco de mim. Aí eu contei toda a minha história, tudo. Ela falou como é que seriam as regras na casa dela. Depois de uma semana, veio o e-mail da agência. Congratulations, you have a match. Eu quase caí pra trás, porque eu não acreditava que isso estava acontecendo. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei pra minha vovó, minha avó imagina, que não sei o que, sabe? Porque ninguém acreditava em mim, né? Achava que era loucura. Minha família é super humilde, muito humilde mesmo. Sabe, assim, então pra eles ir pros Estados Unidos era uma coisa quase que impossível. Então quando eles ouviam eu falando, eles achavam que era uma viagem minha, né, tipo, tá viajando, tá brava com o namorado e tá inventando coisa. Eu tinha um mês pra ir embora, eu tinha um mês pra pedir demissão do meu emprego, pra tirar meu visto, e aí eu lembro que eu fui na agência, o cara falou assim pra mim, você não tem muitos vínculos com o Brasil, porque você já terminou a faculdade, você não tem pai...
não tem conta em banco. Aliás, sua mãe não tem conta, porque minha mãe é empregada doméstica. Não tem ninguém que possa bancar, que não sei o quê. É bem capaz que eles não aceitem. O rapaz da agência me falou isso. Falei, fudeu, né? Aí no meu emprego eles foram super, hiper compreensivos, né? Eu pedi demissão, só que aí eu tava cumprindo o aviso. Eles falaram, não, a gente só vai contratar uma pessoa quando você realmente conseguir o visto. Então 15 dias antes eles contrataram uma pessoa. E eu embarquei, dando o último adeus pra minha avó no aeroporto, dei um adeus pra minha mãe, né? E fui nessa aventura. Chegando lá, óbvio, eu não conseguia falar nada. Consegui falar nada com a família, foi um caos. Aí minha host começou a aprender português e me ensinava inglês, porque ela misturava o espanhol, eu sabia um pouquinho de espanhol, né? A gente ia adequando, até que ela conseguiu falar português. E, gente, os meus hosts eram muito cool, sabe? Tipo, eles eram muito, assim, pra frente. Minhas amigas iam lá em casa, bebia junto com a minha host. Foram assim, tipo, foram coisas maravilhosas que foram acontecendo. Eu sofri muito, não vou mentir pra vocês. Sofri numa questão assim, no início eles queriam que eu folgasse de segunda e terça, não de fim de semana. E quando a gente fechou, quando a gente teve match, não foi isso que ela falou, né? Mas aí, com o tempo, eu consegui negociar pelo menos o domingo, né? E assim, eu não sabia pedir nada, eu dependia muito das meninas. Eu não tinha coragem de ter um date, por exemplo, porque eu tinha muito medo de ir pra um date e não saber falar nada. Eu saí do Brasil, na verdade, namorando não. Eu tinha essa pessoa que a gente ficava. Então, eu, tipo assim, minha cabeça tava muito confusa. Eu sentia muita falta dele, sentia muita vontade de ficar com ele e tudo mais. Então, era bem, assim, complicado a situação. Porque eu tinha muita vontade de estar aqui no Brasil. De um outro lado, eu tava querendo aproveitar a oportunidade que eu tava tendo. E muita saudade da minha família. Então, no início, foi muito difícil mesmo. E assim, eu me diverti muito. Eu viajei pra caramba no meu primeiro ano. Eu fui pro Havaí, eu fui pra Disney, eu fui pros lugares que eu mais sonhava. E tinha as minhas amigas brasileiras que a gente andava pra todos os lugares. A minha família era muito legal. A gente fez uma limo party, pra vocês terem uma ideia. E eu levei umas 10 meninas pra dormir na minha casa. Tipo, eu tinha um basement só pra mim. Minha família era muito legal. Eu trabalhava pra caramba. Eu trabalhava muito mais que as 45 horas. Mas era assim, eles eram muito bons pra mim. Meus hosts eram muito legais. Eu amava minhas crianças de paixão. E eu aprendi a cuidar de 3. Eu cuidava dos 3 sozinha. Eles aprenderam a falar português também, meus bebês. Eu aprendi a me virar, né? Tipo, a aprender a cozinhar, lavar minha roupa. Sabia que não tinha minha avó ali pra fazer tudo pra mim. Só que aí, o que acontece? No fim do meu primeiro ano, eu percebi que não dava pra eu continuar lá, porque ela tinha aprendido a falar português e meu inglês não tava evoluindo. Então eu decidi mudar de família. E ela super entendeu isso. Ela entendeu, no início, assim, ela queria que eu mudasse meu visto pra estudante, mas ela não queria pagar o college pra mim, ela queria que saísse do meu bolso. E, tipo, da forma que ela propôs lá, eu ia ganhar $8 a hora, não ia compensar, eu ia me acabar me ferrando. E aí, o que acontece? Eu decidi entrar em contato com outras famílias. Aí, só que eu tava com muito medo, porque, na verdade, depois de um ano, eu não tinha aprendido inglês o suficiente. Meu inglês tava horrível ainda. E eu falava, qualquer família que entrar em contato comigo vai falar assim, mas meu Deus, essa menina ficou aqui um ano e não aprendeu nada. Então eu comecei a ficar desesperada, eu tinha pouco tempo, eu não tinha cumprido todos os meus créditos, corri, porque eu tinha certeza que eu ia estender com eles, entendeu? E quando ela falou isso, que queria eu como estudante, que não sei o que, e aí eu vi que a questão do meu inglês também ia ser muito prejudicada, eu falei, não, e aí já faltava pouco tempo. E aí que eu fiz? Eu falei com a minha LCC, e a minha LCC, nossa, tem uma família que viu, porque ela tinha escrito aquele concurso de melhor au pair, ela tinha feito um texto, a minha host, falando de, né, ela me chamava, tipo, ela sempre falava que eu era amazing. Ela tinha feito um texto. E aí essa minha host, a segunda, né, tinha lido e falou, eu queria uma menina mais ou menos nesse estilo, tudo. E aí a minha LCC falou, nossa, essa família, na verdade é barriga de aluguel, né, eles vão ter gêmeas, mas ainda não nasceram, e eles moram aí em Minneapolis também, e eles estão loucos pra te conhecer. Eu não queria muito ficar em Minneapolis, porque Minneapolis é frio pra caramba. Mas enfim, aí a LCC trouxe a família, e aí a família veio, foi muito legal, porque a família veio e eles, tipo, eu não conseguia muito falar com eles, porque como eu falo pra vocês, meu inglês era muito ruim e eu tinha vergonha de falar. Mas eles super queridos, e eu lembro que eu tinha perguntado pra minha primeira host por que ela tinha me escolhido, já que o Skype foi tão ruim. Ela falou que o coração dela dizia que tinha que ser eu. Por isso que eu falo, meninas, quando tem que ser, vai ser. E aí a minha segunda família, a mesma coisa. Eles queriam, porque queriam match, eu relutando, não sei se eu quero ficar em Minnesota, cuidar de bebê de novo, vai dificultar com o meu inglês. E a minha LCC, nossa, ela tá apaixonada por você, ela quer muito. Enfim,
tive um match com essa família e assim, eles eram totalmente diferentes dos outros no quesito assim, eles não eram tão cool em relação a trazer milhões de meninas pra dentro de casa, mas no meu segundo ano eu tinha o foco, aprender inglês e juntar dinheiro pra trazer pro Brasil. Então, o que eu fazia? Eles me pagavam hora extra, pai de primeira viagem, a minha host já tinha uma certa idade. Então, eles queriam que eu ficasse muito tempo com as crianças, muito tempo, e limpasse a casa deles. Então, eu trabalhava muito, muito. Quem, conviveu comigo nessa época, sabe, trabalhei pra caramba. Então, eu trabalhava todo o tempo pra juntar dinheiro e fazia curso em paralelo. Então, meu inglês foi melhorando, graças a Deus. E eu consegui juntar, eu ganhava o dobro, às vezes o triplo do salário de au pair por conta das horas extras que eu fazia babysitter pra outras pessoas. Ela super entendia. Ela era muito consumista, então ela comprava roupa assim nova, não servia, ela não gostava, novinha. Ela falava, vende, eu ia no grupão, vendia tudo. Ela me ajudava muito. Ela me dava, toda vez que eu viajava, ela me dava dinheiro pra eu levar pra viagem. Toda folga que eu tinha, eu fui pra muitos lugares, gente. Muitos lugares mesmo. Um dia eu faço um post contando tudo. Mas eu fui pra muitos lugares. Eles me ajudaram muito. E com 2 meses antes de eu vir pra cá, a minha avó faleceu. Foi muito de repente. Foi uma fase muito difícil. Eu até fiz um post no grupão contando isso daí. E foi bem difícil mesmo. Eu enlouqueci, porque foi tudo... Minha avó tinha 67 anos. E ela se foi, e era a pessoa que eu tenho contato com a minha mãe, claro, mas eu morava com a minha avó a minha vida toda, então minha avó era tudo pra mim. E quando a minha avó faleceu foi muito difícil, porque não dava tempo nem de eu vir pro velório, então eu tava sofrendo demais. E a minha família foi fundamental nisso, a minha família nos Estados Unidos. Meu rosto chorava junto comigo, assim, como criança, foi muito, assim... eu lembro daquela cena, assim, do quanto que eu tava desesperada. E eu contando pra eles o que tinha acontecido. E meu rosto descendo, sabe, assim, as escadas chorando, me abraçou. A gente ficou uns 15 minutos chorando juntos, os 3, assim, foi muito bonito. As minhas crianças, nossa, elas eram muito fofinhas. Eu cheguei lá, elas tinham 2 meses, né? Então, elas vinham me abraçar toda vez que elas vinham chorando. E meus rostos confiaram muito em mim, gente, porque eu não tinha condições realmente emocionais pra estar ali. Mas eles foram muito compreensivos. Eles confiaram os filhos deles, as filhas deles, que era a coisa mais importante da vida deles, comigo. Então, foi uma coisa, assim, muito, muito gratificante ter eles do meu lado naquele momento. Eu agradecia muito a Deus, porque senão eu não tinha conseguido. E assim, aqui eu pagava aluguel, tudo, tinha todas as condições difíceis, né? Bom, quem leu meu post sabe, assim, que minha vida era muito complicada, tudo. Então, o falecimento da minha avó, eu não tinha mais ela pra me ajudar financeiramente. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que trazer mais dinheiro ainda, né? Então, não adiantava eu vir 2 meses antes, porque eu ia vir com menos dinheiro do que eu já tinha, né, planejado, e isso ia atrapalhar os meus planos, principalmente se tratando que agora eu ia ter que pagar aluguel sozinha. E aí eu continuei pagando o aluguel, né, os 2 meses que faltavam. E aí a minha família foi muito legal comigo, porque eles chegaram e falavam, tá, vai chegar sem emprego, tudo, quanto que é o aluguel mais ou menos no Brasil? E aí eu falei o preço do aluguel aqui, eles me deram 5 meses de aluguel, né? O cheque foi, assim, muito legal da parte deles, porque, né, eu tava realmente muito preocupada, então eles me deram 5 meses de aluguel. Todos os Apples que vocês imaginam, então iPhone, iPad, MacBook, eles me deram, sempre me ajudando muito, muito. Inclusive hoje eu tô aqui no Brasil e tudo que eu preciso, assim, qualquer coisa eles falam, pode pedir pra gente, vocês contam com a gente sempre. As minhas 2 famílias sempre me mandam cartões, sempre perguntam como é que eu tô. Ela mesma falou que o sonho dela é que eu volte. Ela tem uma nova au pair, ela ama a nova au pair, mas ela mesma fala, fui eu que escolhi a nova au pair, inclusive. E ela fala assim que a vontade dela é que eu volte pra morar com eles, porque eu tenho meu lugar, a casa deles é a minha. Então, gente, o que eu posso falar do programa Au Pair? É maravilhoso, foi uma experiência única na minha vida, eu me superei quanto ser humano, quanto pessoa. Profissionalmente falando, claro, né, as oportunidades que eu tive depois que eu voltei foram muito grandes, apesar da crise, por conta da experiência que eu tive lá fora. Mas assim, mais do que isso, eu era uma pessoa medrosa, eu era uma pessoa insegura, e depois do au pair, existe uma Cíntia antes do au pair e uma Cíntia depois, né. É claro, não foi melhor porque eu perdi minha avó nesse tempo. E isso me dói todos os dias. Muitas vezes eu penso, poxa,
Se eu não tivesse ido, eu teria vivido os 2 últimos anos da vida da minha avó. Então é isso. A experiência foi única, foi maravilhosa. Eu sugiro isso pra todo mundo. Eu melhorei muito, muito mesmo. Eu tinha medo de altura, eu tinha medo de água, eu tinha medo de tudo. Eu nadei com os golfinhos, eu pulei de skydiving. Então as experiências foram únicas e maravilhosas. Então assim, problemas podem acontecer? Pode, como tudo na vida. Tudo na vida é um risco. Mas eu só posso dizer que foi uma das melhores, se não foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Eu digo pra vocês, não foi a melhor porque eu fiquei longe da minha avó, então me causa muita confusão. Então isso é um risco que a gente corre. Mas, sem dúvida nenhuma, a experiência foi única e maravilhosa. Eu queria mesmo voltar pro Brasil, eu não queria ficar lá, mas eu só tenho lembranças maravilhosas. E eu amo as minhas famílias como se fossem minhas. Não são perfeitos, tá? Fizeram muita coisa assim, eu trabalhava pra caramba, teve vezes que eu me senti muito mal, mas eu também tive esse jogo de cintura de entender que não era minha casa, que não era realmente a minha família de sangue, que era outra cultura e eu tinha que entender isso. Então a minha flexibilidade fez com que meus 2 anos fossem maravilhosos. E é isso. Bom, eu tentei resumir, era muita coisa pra contar, mas eu espero que vocês gostem. E boa sorte pras meninas que estão indo, tá? E felicidades pras que já estão. Beijo.